Você sabia que o BCAA pode ser utilizado como um biomarcador de resistência à insulina? Uma visão não clássica do BCAA é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é uma referência na área. O nutricionista Bernardo Starden é mestre em bioquímica pela UFPR, pós-graduado em nutrição ortomolecular, ex-campeão mineiro de motocross e supercross, nutricionista esportivo da equipe Kawasaki Brasil de motocross e equipe de corrida BH Race, revisor da revista científica internacional Food and Function, diretor e formador no Instituto INEE, consultor em desenvolvimento de produtos e pesquisador na área de vitaminas e minerais. Bernardo, que prazer te receber novamente no programa. Eu que agradeço deles mais uma vez aqui para passar algumas informações, né? Sim, quando eu converso com você, eu sempre sei que vai ser extremamente rico, cheio de. É uma aula, né? E a gente tem um tema bem diferenciado, porque quando pensamos em BCAA, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça é recuperação muscular, a gente pensa em anabolismo, a gente pensa em alguns mitos ali associados. E a ideia hoje é justamente a gente quebrar alguns paradigmas, então quebrar um pouco desses mitos que tem em torno do BCAA e trazer também um pouco de ações dele não tão clássicas, né? Mas vamos começar relembrando as pessoas quais são as ações do BCAA que já estão bem documentadas. Sim, ótimo. Então, eu não vou buscar ser muito teórico, não, mas a gente vai ter que falar um pouquinho de bioquímica, de alguns assuntos aqui, porque são relevantes quando a gente pensa em BCA, né? Do ponto de vista de performance, existe uma divergência entre alguns resultados, podendo falar que eles são bons, outros podendo falar que ele não traz efeito, né? Piora geralmente a gente não vê, mas a gente não vê, assim, às vezes, uma melhora expressiva, o que a gente fala não ter uma significância estatística. Mas, como um suplemento para complementar uma alimentação, que às vezes pode ser deficiente no nível de proteína, para um profissional, atleta amador, que às vezes não tem tempo de se alimentar direito, então ele entra muito como um suporte ali de praticidade, de ajuda nessa rotina de um atleta, tanto profissional quanto amador, ou mesmo um praticante de atividade física. E pensando no contexto do esporte, então, em quais esportes que seria, que teria benefício com a suplementação de BCAA? Ótimo. Em parte, todos os esportes podem ter os benefícios, né? Quando a gente pensa, o BCAA é um grupo, né? Até para explicar isso bem direitinho para as pessoas, é um grupo de aminoácidos, são 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, que tem a característica de ter uma ramificação no seu esqueleto de carbono, na sua molécula. Então, quando a gente pensa nesses aminoácidos, eles são aminoácidos componentes das proteínas e que têm uma proporção interessante. E então, assim, quando nós vamos ver, todos esses aminoácidos vão ter um papel de recuperação muscular, de síntese proteica, né? De todo esse contexto que a gente pensa da proteína como um fator de recuperação para os atletas. Então, muito mais do que qual esporte ou não,
aquele atleta precisa, aquele momento aquele atleta está precisando, sabe? Tem um contexto muito individualizado. E isso é um dos mitos que a gente vai ver quando a gente vai conversando, né, em questão de algumas comorbidades, algumas doenças que as pessoas às vezes relacionam com BCAA. Perfeito. Então, neste caso, a gente está falando não de uma modalidade específica, e sim avaliar o atleta no sentido de estar conseguindo satisfazer as suas necessidades proteicas, algum destes aminoácidos está precisando em uma proporção um pouco maior para suprir as necessidades do atleta, né? Em especial quando a Isso, gente olha ali para o contexto leucina, que está um queridinho da nutrição esportiva. E isso. aproveito inclusive até para fazer o convite para voltarem um pouquinho para trás, eu sei que a gente já tem muitos programas, mas tem um programa aí, se eu não me engano, o segundo programa que a gente gravou na história do Performance Nutrition Entrevista foi sobre BCAA. E ao Uhum. longo do tempo a gente vem citando sempre muito, tanto os aminoácidos de cadeia ramificada, quanto individualmente, quanto dentro do whey, né. Então tem várias coisinhas ali para complementar o que a gente está falando hoje. E Isso. agora vamos então para aquele ponto não convencional. Então, quando a gente fala de BCAA, quais são essas seções não clássicas do BCAA? Então, além de fazer parte da recuperação muscular, da síntese proteica, né? Como, vamos falar assim, alguns dos tijolos necessários para se fazer uma musculatura, para se refazer essa musculatura e recuperar um atleta, eles têm alguns efeitos também. Por exemplo, quando a gente pensa no caso do BCA competir com o triptofano na entrada da barreira hematoencefálica. O que significa isso? Que eles usam transportadores que são característicos para esses aminoácidos e pode haver uma competição. Parece, e já é documentado, que quando a gente tem um nível muito alto de triptofano entrando dentro do nosso cérebro, isso faz a gente ter uma diminuição de performance, querer parar aquela atividade um pouco antes. Então, pensando em rendimento, em performance, o BCA teve colocado isso, né? Existem alguns outros aminoácidos que também podem ter essa característica, mas os BCAs são bem documentados por isso. Além disso, a gente tem a saúde geral do atleta, a recuperação articular, né? Tudo isso que às vezes a gente não pensa, né? E o BCA ficou um pouco, vamos falar assim, atrelado ao bodybuilder, ao atleta de musculação, né? Assim, mas não, tem a recuperação de forma geral de um atleta, essa característica de ser um competidor ali por algumas moléculas que podem inibir a nossa performance esportiva, né? Eu dei o caso do triptofano, mas também se estuda se são outros aminoácidos ou mesmo outras moléculas um pouquinho diferentes, mas tudo isso tem atrelado ao BCAA como uma resposta possível. Perfeito. Essa questão da competição, ela acontece principalmente no contexto de esportes de mais longa duração, né? Sim, né? Até porque essa vontade de parar de fazer um exercício, ela acontece mais para exercícios que são, vamos falar assim, cíclico, né? Uma corrida que você vai fazendo muitas repetições ao longo do tempo, né? Uma prova de endurance, uma prova de triatlon, onde a pessoa pode ter aquela vontade de parar e até tem atletas esportes, por exemplo, que falam que o atleta quebrou, né? Que ele já não quer mais fazer aquilo ali. Chega um momento que ele fala, já não dá mais. Isso é nesse contexto que a gente pensa que ele pode ter essa ajuda, né? Perfeito. O que não é a mesma coisa, gente, do que a pessoa destreinada que começa a treinar e quer parar. Porque eu me Sim, senti nessa situação esta semana, eu voltei a correr e, tipo, com 20 minutos eu já estava: "Não aguento mais, eu não aguento mais". Certamente isso não foi uma fadiga central. exatamente. Foi bom que você colocou que é do ponto de vista central, não periférico, né? Exato. E quando a gente pensa então você comentou, achei fantástico, acho que vale muito a pena trazer para as pessoas, que o BCAA, ele pode ser utilizado como um biomarcador para resistência à insulina.
Explica um pouquinho mais sobre isso, vamos entender melhor. Tá? Isso é um tema de pesquisa nosso na UFMG aqui no laboratório, com a professora Tatiane Maioli. É, e o que se sabe hoje em dia é que o aumento crônico de BCAA no sangue de pacientes tem uma relação com uma possibilidade de ter maior resistência à insulina, tá? Mas aí é que está o contexto. Tem que ser crônico, então fazer o uso da suplementação uma, duas vezes ao dia, né? Não vai ser isso que vai fazer com que aquela pessoa, quando ela pare de tomar, ela tenha níveis crônicos de BCA. Mas é que quando se avalia o sangue de pacientes resistentes à insulina, ou com diabetes tipo 2, ou até mesmo pacientes obesos, se vê um maior nível de BCA. E isso pode estar atrelado a alguns fatores que a gente já sabe, né? Que são fatores que a gente até fala que são fatores pilares aí, que é a falta, no caso, a falta de exercício desses pacientes e uma má alimentação. Então a gente vê que tudo volta na alimentação e no exercício. De certa forma, a gente sempre vai chegar ali. Porque o que acontece é que a pessoa que pouco se exercita, ela nem utiliza esse BCAA para fazer essa recuperação muscular que a gente está falando, porque ela não precisa, ela não está degradando o músculo, para que ela vai refazer? Então, o BCAA, tanto da suplementação quanto da alimentação, fica mais circulante no plasma desses pacientes. E o segundo ponto é que também pode haver uma degradação maior de massa muscular nessas pessoas, porque um dos principais estímulos para ganho de massa muscular é se exercitar. Então, se você não tem um músculo ativo, não tem por que você levar tanto esse BCAA lá para dentro. E até mesmo você pode ir retirando esse BCAA de uma musculatura que você já tinha. E aí, o que acontece é que na hora que se vai ver um exame de sangue de BCAA, você vê níveis mais altos dele, e isso, de forma crônica, novamente vou repetir, tem que ser avaliado a cronicidade disso, e tem estudos que mostram que isso prediz a resistência à insulina ou à diabetes em até 10 anos, que é um marcador mais importante do que os testes relacionados à glicose, por exemplo, sabe? Perfeito. E acho assim, acho super importante, interessante você pontuar o contexto disso, né, porque senão Exatamente. facilmente pode ser mal interpretado. Em Exato. especial, e aí para simplificar também um pouquinho para as pessoas, quando a gente fala de biomarcador, né, a gente fala de algo que está sendo medido em sangue, os Uhum. níveis em sangue, e que a gente pode utilizar isso como um preditor de se a pessoa vai ter ou não, determinada resposta, que neste caso seria de resistência à insulina. Isso. Você quer falar? Dá ótimo que você falou, até porque, né, isso é uma forma de avaliação mais nova, né? Quando Uhum. a gente vai ver, tem pesquisadores, como tem um pesquisador que chama Felig, que ele demonstrou lá em 1960, 1970 essa relação, mas só os testes mais atuais que conseguiram verificar isso em um grande número de pessoas, fazer realmente essa relação, sabe? Uhum. Então, Perfeito. E isso é achei bem super importante. importante, como eu te falei, você pontuar o contexto, no sentido de é mais comum em obesos, por exemplo, ou Isso, sedentários, porque conforme você ia falando, eu já estava pensando, provavelmente o mecanismo está relacionado a essa degradação endógena mesmo da exato. proteína que acontece no sedentário. Até porque não é tão comum no sedentário a gente fazer uma suplementação de de BCAA, por exemplo, né? Então, Exato, faz sentido que esteja muito mais relacionado a esse contexto de catabolismo, que a pessoa isso. entra pela falta do exercício físico, às vezes até por uma falta de proteína na alimentação e não um excesso, né. Sim, exato. Perfeito. E isso por isso que quando a gente fala dos esportes, né, a gente determina muito mais a individualidade ali, né? Por quê? Porque se é um atleta que tem um nível de atividade física, que tem um peso bem saudável ali, bem próximo do ideal para aquela modalidade, a gente pode pensar sim em usar o BCA. Isso não restringe de forma alguma o uso do BCA. O BCA tem as suas indicações.
Mas, se é, às vezes, um praticante de atividade física que está com dificuldade de peso, já não sei se vale a pena usar o BCA. E um ponto importante nesse contexto que você falou é que parece que só o BCAA ele não é um ponto para gerar a resistência à insulina. Devem ter mais outros fatores. Então, igual você falou, um catabolismo muscular, uma alimentação high fat. Quando se fazem modelos experimentais de animais, a gente não vê assim, os animais comendo uma dieta tradicional, suplementados com BCA, tiveram algum efeito. Não. Eles têm que dar dieta high fat, alta em gordura, com níveis muito mais altos em gordura, e dar o BCA. Aí você tem dois fatores. E isso é um ponto importante, porque aquilo que a gente já conversou em outros momentos, a suplementação, ela tem que ser muito bem individualizada. Fantástico, Bernardo. E eu acho que esse é um excelente pontapé para a gente até fechar este bloco com mais uma perguntinha, especificando, então, nesse contexto da individualidade. Então, quando é indicado o BCA e quando não? Tá. Do ponto de vista geral, o BCA não é indicado quando uma pessoa não se alimenta bem, não se exercita bem, não se faz necessidade de se usar o BCA. Também, talvez atletas que estejam ganhando peso, seja por objetivo da modalidade pelo momento, de um treinamento ou não, talvez isso também pode não ser tão interessante assim. Já em outro contexto, os atletas que buscam uma recuperação pode ter um benefício de usar níveis um pouquinho mais elevados de BCA, porque eles são componentes da musculatura e, como você falou, a leucina entra como um fator que consegue estimular a síntese proteica. Então, tudo funcionando bem, você pode buscar aumentar um pouquinho os níveis de BCAA. Se fala também da valina, da isoleucina, para ter esse estímulo, que a gente chama de estímulo em mTOR, né? Para ter síntese muscular e também para parar o catabolismo muscular. E aí, pensando em parar o catabolismo muscular, a gente entra em outro contexto. O indivíduo idoso, né? Que às vezes tem uma dificuldade com essa questão. Mas aí tem que se avaliar melhor ainda, porque quanto maior a idade, maior a chance de se ter uma resistência à insulina. E aí tem que ver, tem que ser um idoso bem saudável, que a gente está buscando dar um estímulo de massa muscular para ele, sabe? Perfeito, super obrigada. Mais uma vez, uma bela aula. Fiquem aí que já já voltamos com a Nutri Responde. No bloco anterior, a gente explorou muito bem esses efeitos não convencionais do PCA e também em quais contextos que ele é indicado e quais não. E agora, vamos fazer nosso momento quebra de paradigmas, quebra de mitos com relação ao BCA. Então, conta pra gente quais são, assim, os 3 principais mitos que a gente precisaria quebrar com relação ao BCA. Tá. O primeiro é que BCA por si só gera massa muscular. Isso não tem sentido, né? Ele é um dos componentes para a gente ter uma maior síntese proteica, sim.
Mas eu gosto até de citar uma fala que eu vi do Esker Jokian-Drup, que é um dos principais pesquisadores na área de nutrição esportiva, e perguntaram para ele, o que que você acha que um atleta deve fazer do ponto de vista para gerar mais massa muscular? Ele falou, se o atleta, vamos falar assim, de um atleta, às vezes, um praticante de atividade física ou um atleta amador. Se ele treina 2 vezes, que ele treine 4. Se ele faz 3 sessões de musculação, que ele faça 5. Por que isso? Porque ele já sai do contexto que a gente já tem níveis proteicos bem adequados, tá? A gente sabe que a partir de 1,2 gramas por quilo de peso de proteína, dependendo dos outros componentes da dieta, a gente já tem um bom ganho de massa muscular. Claro que, a depender do contexto, a gente adequa, né? Até 2 gramas por quilo de peso parece interessante. Tem alguns autores que vão para 3, né? Aí vai depender muito do contexto. Mas, assim, a partir de 1,2, a gente já vai ter uma garantia de massa muscular. Então, e o que está ao entorno disso, né? E é claro que aqui nós não estamos falando de segurança alimentar, né? Porque existem pessoas que não conseguem atingir nem 0,3 gramas por quilo de peso de proteína porque estão em questão de necessidade, em dificuldade social, né? Aí não entra nesse contexto, mas pensando em pessoas que se alimentam com bom nível proteico, a gente não precisaria tanto assim de exceder esse nível, porque a gente já tem muito BCAA na nossa alimentação. E o interessante é que a gente tem aproximadamente 20 gramas por dia de BCAA na nossa alimentação. Então, não vai ser dar 2 gramas ali que vai fazer diferença, né? Mas dividir, às vezes, em 2 tomadas, uma tomada ao meio da manhã, ao meio da tarde, para um profissional que tem um trabalho muito atarefado, às vezes ele consegue compor isso na alimentação. Mas esse mito de que BCAA sozinho vai gerar massa muscular, não vai, né? Um segundo mito que tem também é que o BCAA pode levar à resistência à insulina. Não somente, né, é ele que vai fazer isso, tem todo um contexto, né? Uma pessoa que não pratica atividade física dar altos níveis de BCAA, aí a gente tem 2 fatores funcionando. Uma pessoa que já come altos níveis de gordura, que está engordando de forma não saudável, né? Porque tem formas também da gente, às vezes um atleta está numa periodização que ele quer ganhar um peso, né? Mas de forma não saudável, e ainda suplementar o BCAA não faz sentido. Mas o uso do BCAA de forma consciente, no dia a dia, como uma suplementação para um atleta que já faz um nível de atividade física bom, que tem todos os níveis saudáveis, a gente não tem nenhuma probabilidade aí dessa pessoa ficar resistente à insulina ou ter uma diabetes tipo 2 por causa disso. Tá? E o terceiro vai ser que grandes níveis de leucina dentro da composição do BCAA vai ser o que vai gerar resultado, né? Existiram suplementos que tinham assim 10, 12 partes de leucina para um de isoleucina para um de valina. E se demonstrou que isso não gerou resultado. Talvez, pelo que eu me lembro, teve um estudo que quis colocar isso, mas depois outros estudos mostraram que não. E aí a gente vai ter que entrar um pouquinho mais na bioquímica, mas bem simplificada, né? Que é o seguinte: esses aminoácidos, esses 3 aminoácidos, eles têm um metabolismo pelas mesmas enzimas iniciais. Então, se você dá muito de um aminoácido, você não metaboliza os outros de forma adequada, porque eles andam em 3, mais ou menos, o funcionamento deles. E por isso que eles são tão característicos de serem essa classe de aminoácido. E aí sim, a leucina pode ser um melhor estimulante de mTOR, que dentro da via bioquímica estar mais lá embaixo para estimular a síntese, a fábrica de proteínas no nosso corpo. Mas se você estimula isso aqui, mas não dá todos os aminoácidos lá em cima para formar essa proteína, não vai adiantar, né?
Então a gente tem que ter, vamos falar assim, todas as cores para se fazer um desenho ali. E se você der muita leucina, possivelmente você vai queimar muito dos outros aminoácidos nesse processo para acontecer, e aí ele vai ser metabolizado e oxidado e não vai ter como colocar ele para sintetizar proteína. Nossa, fantástico. Achei um mito importantíssimo de esclarecer e não tão abordado. Sim, Então, sim. definitivamente nos mantemos aqui na parte não convencional dos assuntos do BCA. Bernardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Fico muito feliz de sempre conversar com você e conhecer mais da sua experiência, que é muito rica. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado deles, obrigado pessoal do Performance. Estamos aí para conversar. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode me mandar que a gente vai conversando. E muito obrigada a vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem, aproveitem. Com muito carinho da Nutri, a gente se vê.